Anselmo. Fala, Mário. E aí, beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem, você também me ouve bem? Tô ouvindo super bem, cara, tudo certo. Maravilha. E aí, tudo bem? Na luta, né? Pois é, né? Cada dia uma novidade. Eu falo que a gente não consegue fazer nenhuma previsão a longo prazo, né? De um dia para o outro, olha lá. Previsão de 2 dias tá difícil fazer, né? Literalmente, cara, a gente não consegue mais do que isso. Mas Pois é. é uma fase que nós estamos vivendo, né? Faz parte. Vou dançar conforme a música. Exato, exatamente. Bom, Anselmo, queria começar te agradecendo do seu tempo, da sua disponibilidade em estar aqui comigo hoje, 7 horas da noite, enfim, para a gente poder bater um papo com relação ao turismo, tá? Obrigado mesmo. Imagina, que é isso, Mário. Para mim, o maior prazer poder estar participando dessa conversa contigo. Acho que o máximo de pessoas aí que a gente puder auxiliar, que a gente puder ajudar, vai ser um maior prazer. Maravilha. Eu queria mencionar que se essa live cair, você tá me ouvindo ou só não tá, né? Tô te ouvindo Tá. bem. Se essa live por algum motivo cair, Anselmo, eu vou reabrir ela logo na sequência, tá? Então é só reconectar, beleza? Tá, maravilha. Aí. Maravilha. Bom, Anselmo, eu queria começar primeiramente te apresentando para as pessoas que são da minha rede e não te conhecem, tá? Claro. E depois, ao longo da apresentação, também conforme as pessoas forem entrando e saindo, enfim, a live tem essa dinâmica, eu também vou reapresentando você, tá? Perfeito. Então, para quem não conhece o Anselmo é o Anselmo Júnior, ele é o proprietário da American Travel e ele está aqui para falar conosco e contribuir com a questão do turismo, essa questão que é bem impactada aí com essa questão do que nós estamos vivendo de coronavírus, enfim, toda essa crise. Assim como o meu negócio também é extremamente impactado. A gente depende muito de câmbio, né? A gente depende muito que as pessoas estejam viajando, enfim, a gente depende dos nossos negócios que essas coisas estejam acontecendo. Então, mais uma vez, reforço o agradecimento, Anselmo, de você poder contribuir com a gente com essa experiência toda que vocês têm aí como American Travel, ok? Claro, com certeza, Mário. Mais uma vez aí o prazer é todo meu em poder estar contribuindo aí com os seus clientes da M Consult, enfim, com o público em geral aí, esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Acredito que o seu mercado também não está nem um pouquinho fácil, né? O câmbio, cada hora também amanhece de um jeito, a gente não tem mais padrão, né? Que a gente pode seguir. Então, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Fico à disposição aí, se o pessoal tiver dúvida e tudo mais, estamos à disposição. Isso aí, isso que eu ia comentar. Você pode ficar tranquilo com relação às perguntas que forem entrando aqui, porque eu vou anotando, tomando nota aqui delas e depois eu vou fazendo para você, tá? Perfeito. Então, pode ficar tranquilo em responder apenas as perguntas, não precisa ficar focado ali nos comentários. Outra coisa que eu gostaria de dizer, Anselmo, é que essa live fica gravada, depois eu jogo ela lá no YouTube e aí eu compartilho ela em outros meios meus de comunicação com os meus clientes, com a minha comunidade. Ela vai tanto para o YouTube, quanto depois ela vai para o folhetim também da M, que é mensal, beleza? Excelente, ótimo. Maravilha. Bom, Anselmo, eu tenho várias perguntas para te fazer, cara, mas ficaria uma entrevista do João Soares aqui se a gente ficasse só batendo um papo. Essa não é a ideia da live. A ideia da live é a gente poder ter aí as contribuições das pessoas, que as pessoas comentem mesmo. Então, pessoal, podem comentar, podem começar a perguntar para o Anselmo, que aos poucos eu vou colocando as perguntas de vocês aqui no ar, tá? Mas eu quero começar, Anselmo, com uma primeira questão que eu acho que tem, enfim, impactado muito a questão do turismo, especificamente o turismo como área econômica, né? Que é a questão dos cancelamentos dos voos, da dificuldade da logística hoje de se ter uma viagem internacional, enfim, uma viagem em qualquer segmento, né? Eu queria primeiro que você me desse um parâmetro de como está o segmento agora, nesse momento, por favor. Claro, com certeza. Antes até da gente iniciar, Mário, eu só queria trazer dois dados muito importantes aí para o turismo, né?
para que a gente possa mensurar aí a relevância do turismo para o mercado brasileiro. O turismo hoje no Brasil, ele emprega aí entre agências de viagem, entre ramos de hotelaria, receptivos, enfim, toda a cadeia, ela emprega hoje mais de 7 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então é muita gente que depende do turismo para sobreviver, né? Então o impacto, a gente vê falar muito, né, nos noticiários aí sobre companhias aéreas e tudo mais, mas o impacto ele está sendo muito grande na cadeia inteira, porque todos são interdependentes, né? Sim. E só para você ter uma ideia, no ano passado movimentou mais aí de 240 bilhões de reais, foi quase 10% do PIB brasileiro. Então é um mercado, enfim, que tem a sua movimenta a economia, né? Muito, sem dúvida nenhuma. Entrando aí no caso, então, na sua pergunta, Mário, sobre os cancelamentos. Foi uma situação bem delicada, né? Uma situação que não tem precedentes. Então, num primeiro momento, as empresas do turismo começaram a lidar com esses cancelamentos de uma maneira até que relativamente natural, como lidamos com cancelamentos em qualquer outra etapa que a gente possa estar passando, mas de uns tempos para cá, principalmente do mês de março para cá, quando a coisa começou a ficar bem mais grave, bem mais séria, que algumas atitudes começaram a ser tomadas, enfim, intervenção de governo e tudo mais. Como funciona, Mário, um cancelamento hoje? Eu vou explicar só como é que funciona nós sendo um intermediador turístico, né, como uma operadora turística. Nós vendemos, né, para as agências de viagem, elas consequentemente vendem para o passageiro. Então, só aí nós já temos dois intermediadores, a agência e a operadora, né? E nós, por consequência, contratamos todos os serviços, seja das companhias aéreas, seja dos hotéis, dos receptivos locais e tudo mais. Então, um cancelamento, ele não depende exclusivamente de uma agência de viagem ou de uma operadora, ele depende da cadeia inteira, né? Então, existem, obviamente, as respectivas regras e leis que regem contratos e tudo mais de cada serviço turístico, mas, em função dessa pandemia, tudo isso vem causando uma grande confusão, essa é a verdade, na cabeça das pessoas. O que eu tenho direito, o que eu não tenho, o que eu posso, o que eu não posso. Hoje, as empresas do turismo, elas estão oferecendo aos passageiros, né, duas opções. Uma é o cancelamento da viagem, né, que isso está previsto em lei, né, enfim, em função da pandemia existe a questão do cancelamento, mas a opção que os passageiros e que as próprias empresas vêm recomendando é a questão da remarcação, né? As empresas de turismo, as companhias, os fornecedores, todos eles têm sido muito solícitos, têm sido muito flexíveis com relação à remarcação de viagens. Aqui eu vou citar um exemplo, por exemplo, de cruzeiros marítimos, Mário. Alguns cruzeiros, eles estão ofertando, para que você possa remarcar e não cancelar, eles estão ofertando 150% do valor que você pagou como crédito futuro, né? Exatamente para que você não cancele a viagem, para que você... O prejuízo é maior se você cancelar. Exatamente, porque ele estava com o navio pronto para sair, né, Mário? Ele estava com todos os funcionários pagos, enfim. E isso é culpa dele? Não é culpa dele, mas, enfim, o prejuízo está ficando, no caso, com quem está na ponta, né? Então, as empresas, elas têm optado mais por esta modalidade, que é a da remarcação. Até o Ministério do Turismo, muitas entidades aí têm falado muito, né? Adie, não cancele a sua viagem, exatamente para preservar toda essa quantidade de empregos que o turismo emprega hoje no Brasil. Efetivamente, quando o passageiro ele quer o cancelamento, né? Então ele fala, não, realmente eu não tenho data prevista para remarcar, não quero cancelamento. As companhias aéreas, elas entraram no Ministério do Turismo e elas estão tendo um prazo aí de até 12 meses
para poder fazer essa devolução para os passageiros, né? Algo assim que estaria incabível, né? Um cancelamento, 12 meses. Então, por quê? Porque o volume de cancelamentos foi tanto, né? A gente vê companhias aí que reduziram 95% da sua frota de voos a nível mundial, né? A American Airlines cancelou todos os voos para o Brasil até maio, alguns voos até junho. Então, elas estão... Não tem caixa, né, Mário? Essa que é a verdade. Essas companhias aéreas, elas não têm todo esse caixa para devolver todo o dinheiro aí para os passageiros. Então, quem efetivamente deseja o cancelamento, isso é possível, né? Isso, perante a lei, é lógico que é possível, mas tem que ficar ciente de que as regras estão um pouco mais flexíveis, né? As regras, elas foram, neste momento, elas foram adaptadas para que as pessoas realmente remarquem a viagem e não cancelem. Perfeito. Maravilha. Antes de eu fazer mais perguntas aqui para você, Anselmo, obrigado por enquanto pelas suas ponderações aí. Deixa eu colocar alguns comentários já do pessoal, agradecendo já o pessoal que está com a gente aí. Boa noite para quem chegou agora. Estamos eu aqui, Mário, junto com o Anselmo da American Travel. Ele está esclarecendo bastante coisa aqui sobre cancelamento de voo, vai falar para a gente sobre turismo, perspectivas aí. Enfim, vamos lá, Anselmo. Tem aqui um Instagram da Unique Travel. Ele diz... câmbio está estabilizando nas alturas há 2 semanas. Realmente, eu que sou vidrado em acompanhar previsões de câmbio, nunca vi tanta instabilidade assim, tanta falta de previsibilidade. O Focus renova semanalmente as expectativas para cima do para onde esse dólar vai terminar no final do ano. Já foi 4,10, 4,20, estamos no 4,50 agora. É mais ou menos isso. Aí o Unique Travel, o Thiago lá, que até mandar um abraço para ele agora, lá de Minas. E, cara, é verdade, a gente não tem previsibilidade nenhuma, né? Quem falar que sabe alguma coisa, Mário, quem falar que não, semana que vem o câmbio vai estar X, a Y, que nos avise e faça o jogo da Mega Sena pra gente. Né? Me passa os números da lotérica também, porque não tem como, né? Não tem como. Tá muito especulativo, eu acho que tá, né? Ele vai, para estabilizar mais pra frente. A gente saber quando é esse mais pra frente. E o câmbio ele também é um mecanismo de ajuste inflacionário, então numa estabilidade como essa, que você não tem previsão de nada, até politicamente é difícil você intervir ou fazer alguma coisa, né? Praticamente é bem complicado. Ele mesmo também reforça depois aqui um outro comentário falando sobre o mercado de turista está 90% parado no mundo todo, né? É um número bem alarmante, né? Sim, inclusive hoje à tarde, Mário, eu recebi um e-mail de uma rede de hotéis da cidade de Orlando, né? Onde um hotel que tinha uma tarifa média de 100 a 150 dólares a diária, né, por noite, eles colocaram aí pra gente que eles estão fazendo promoção a 30 dólares a diária, porque não tem, né? Não tem público. Enfim. Sim. Então eles estão... o mundo inteiro está sofrendo por isso, né? O que ele falou realmente é verdade. O mundo inteiro está sofrendo por isso. Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho. Inclusive, ele faz uma pergunta aqui, mas eu vou avançar a pergunta do Thiago, que está depois, mas que corrobora com isso que você acabou de falar. Thiago Batista, nosso amigo, que esteve aqui comigo semana passada, na live, ele fala assim, o que é um lado legal de avaliar também, né? O lado meio cheio do copo. Ele fala assim, e o consumidor final, como é que ele pode aproveitar agora esse cenário? Excelente pergunta, Thiago. O consumidor final, ele está no momento... Você já ouviu aquela velha frase, né? Quer investir em bolsa de valores, compre na baixa e venda na alta. Agora, quando comprar na baixa, quando é a baixa e quando é a alta, né? Então, esse é o momento de baixa, né? Companhias aéreas soltando aí tarifas, como eu mencionei, 150, 200, 300 dólares, tarifas que realmente normalmente estariam ali na faixa dos $1.000. Então, esse é o momento ideal para comprar. Quem pode se programar, quem consegue se programar para realizar uma viagem para o segundo semestre ou até janeiro, fevereiro de 2021, quem pode e quem consegue se programar para isso e efetivamente comprar uma viagem, eu te garanto que vai se dar muito bem, porque as tarifas elas estão lá embaixo e tenho absoluta certeza que com o retorno da normalidade, você imagina, Mário,
que 90%, se companhias cancelaram em 95% dos voos, com o retorno da normalidade, a oferta ela vai ser baixíssima, né? E aí a lei da oferta e da demanda. Aí a demanda reprimida vai voltar, com essa oferta baixa os preços vão lá em cima. E aí as companhias, consequentemente, elas vão tirar esse prejuízo lá na frente. Então agora que a demanda está nula, quem tem a possibilidade de comprar, eu recomendo fortemente que faça isso, que se programe aí, que programe a sua viagem para o segundo semestre ou até janeiro, fevereiro de 2021. É uma grande sacada de quem puder fazer isso. Legal, então na verdade as tarifas não estão só mais baratas para tipo agosto, setembro, outubro, tem até fevereiro coisas legais. Opa, até fevereiro de 2021, Marco. Para o segundo semestre, lógico, e até 2021. Por que não a partir de março? Porque geralmente as companhias aéreas elas divulgam as tarifas com 11 meses de antecedência. Então, até fevereiro, entendeu? Mas até lá tem tarifas excepcionais. Show de bola. Tem uma pergunta técnica aqui, Anselmo, da própria Unique, voltando no comentário dele aqui, ele fala, vocês têm IATA ou utilizam consolidadores? Nós temos IATA. Deixa eu até explicar, Mário, o que é o IATA, né? Para quem não sabe e tudo mais. É assim, o IATA ele é uma organização internacional que regulamenta todo o transporte aéreo no mundo, né? Então, uma empresa, por exemplo, uma operadora como a nossa, ela só pode negociar diretamente com companhias aéreas, ela só pode vender diretamente das companhias aéreas se ela tiver um chamado número IATA, né? Se você não tem o número IATA, se você é uma empresa que não possui o número IATA, você tem que comprar de um intermediário, que no caso é o consolidador. Então, quem possui o código IATA, ele, que é o nosso caso, a gente tem condições de tarifas mais econômicas, o que no mercado do turismo é chamado aí de tarifa operadora, né? São tarifas mais econômicas e que são disponíveis somente para quem tem o código IATA. É um processo bem complexo para você conseguir tirar esse código. No nosso caso, foi aproximadamente 5 anos para poder conseguir ter acesso ao código. Sim. A IATA também é regulamentadora do transporte de carga, então a gente também tem um convívio, não sou agente de carga, mas eu trabalhei no começo da minha atividade de Comex, eu trabalhei num agente de carga, e também falava muito em IATA lá. IATA. Existe o número IATA também, para quem faz o transporte de cargas, é um número diferente do nosso, né? O nosso permite aí a venda de bilhetes aéreos, né? Uma série de regras aí que a gente tem que cumprir, financeiras e tudo mais, né? Mas não deixa de ser um regulador de mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depois tem um comentário também da Dulcineia Rocha, ela fala que ela teve uma viagem remarcada com a Gol e também a Latam, ficou uma semana tentando, mas no final ela conseguiu. Muito bom. Que bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Ela fala assim, gostaria de saber um detalhe, ao remarcar as passagens, elas estavam mais baratas do que quando eu comprei. As companhias aéreas devem devolver a diferença? Não. Isso é aquela velha história. Se quando você for remarcar o bilhete aéreo, tudo depende, Mário, de cada situação, tá? Tudo depende da regra de cada bilhete. Em linhas gerais, né? Quando você vai remarcar um bilhete, a companhia te cobra a multa, que no caso ela deve estar isentando a multa agora. Sim. E ela cobra diferença de tarifa se houver. Mas entenda-se diferença de tarifa quando a tarifa que você está remarcando seja maior. Se ela for menor, consequentemente a companhia ela não vai devolver o seu dinheiro porque ela já está fazendo essa remarcação. Entendeu? Então isso não ocorre realmente. Deixa eu, antes de fazer a minha pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta do nosso amigo André Koala. André, da Graça e da Guide. Vamos lá. Oportunidades, então, para comercializar o planejamento das férias dos sonhos, agora que está em baixa? Sem dúvida nenhuma, André. Grande abraço. É uma excelente oportunidade para quem quer se programar, né? Para quem quer realizar a sua viagem. Quem já estava, principalmente, Mário, quem já estava com a sua viagem programada, quem já estava com o planejamento da viagem em pauta, ele não vai deixar de fazer a sua viagem.
Eu até cito alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa queria para Disney, Mário, ou para Nova York, para Miami. Ele tem em pauta o que ele iria gastar mais ou menos. Então o dólar ele pode estar aí, o turismo hoje deve ter batido na faixa de 5,30, 5,40, mas as tarifas elas estão lá embaixo. Então em tese você não vai pagar mais por isso no valor final em reais. O que pode afetar é no dinheiro que você vai levar para gastar lá. Isso sim. Então eu iria levar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares para gastar em compras, enfim, em passeios. Eu acabo viajando, mas não gastando tudo isso, levo metade. Então isso sim está influenciando. Mas as pessoas continuam viajando e volto a repetir, se existe um momento ideal para comprar a viagem a preços super acessíveis nesse momento, sem dúvida nenhuma, é agora. Show de bola. Deixa eu só pedir aqui para Mari Zanardo, acho que é isso, Mari Zanardo. Ela falou que ela perguntou sobre julho, mas pulei a pergunta. Na verdade, até voltei aqui, mas não achei a pergunta, Mari. Se puder voltar a sua pergunta aqui, coloca de novo aqui para o Anselmo responder, fazendo um favor. Tá? Porque eu acho que eu passei, mas eu voltei aqui e não encontrei a pergunta. Vamos lá, Anselmo, enquanto ela redige a pergunta novamente aqui para a gente. Certo. Eu fiz algumas perguntas aqui, eu marquei e gostaria de colocá-las aqui aos poucos, tá? Tem uma pergunta que é crítica, eu acho. Se eu estiver fora do Brasil nesse momento, para voltar, como é que eu faço? Aí eu diria, Mário, que essas pessoas hoje são as que mais estão sofrendo para conseguir retornar ao Brasil. Eu vi que nessa semana o governo brasileiro conseguiu repatriar alguns brasileiros que estavam no Peru, alguns que estavam no Marrocos, mas não está sendo uma tarefa fácil. Por quê, Mário? Vou te dar um exemplo. Essa semana nós tivemos a ligação de uma agência que tinha alguns passageiros na cidade de Cancún e que queriam voltar para o Brasil. E a principal empresa que está fazendo Cancún é a Copa, né? Ela faz via Panamá. E a Copa simplesmente não está fazendo voo nenhum. Então, não tinha como esse passageiro voltar para o Brasil. As companhias americanas também, a United ainda era uma que estava fazendo alguns voos para o Brasil, mas o Brasil fechou as fronteiras, então está bem complicado. A orientação que o Ministério do Turismo passa para as pessoas, a ANAC, no caso ela está passando, é que elas entrem no site da ANAC, tem um link que a ANAC disponibilizou. Essas pessoas elas reportem que elas estão no exterior, que elas não estão conseguindo retornar para o Brasil, tem voos, não tem como elas retornarem para o Brasil. E aí o consulado brasileiro, o Itamaraty, ele vai entrar em contato com essas pessoas e vai tentar encontrar uma maneira. Em alguns locais, os próprios consulados locais estão recepcionando essas pessoas, porque imagina, Mário, você se programa para ficar 10 dias em Cancún, não um mês, 40 dias. Como é que você faz com hospedagem, com alimentação? Claro. Então o dinheiro ele fica escasso, fora que o dólar alto e tudo mais. Então o consulado recomenda que você entre em contato por este link da ANAC e também entre em contato com os consulados locais. Inclusive eles estão abrigando alguns brasileiros que estão fora e que querem aí ficar, não tem mais dinheiro para gastar e precisam de um local para ficar. Eles estão fazendo isso, mas a recomendação é que entre no link e aí o Itamaraty, obviamente que a seu tempo, vai tomar as devidas ações para poder repatriar esses brasileiros. É muita gente, que está fora do Brasil, né, Mário? Não estamos falando de 10, 20, né? Nós estamos falando de milhares de pessoas aí, né? Exatamente, cara, infelizmente, né? Mais uma pergunta aqui da Dulcinea, ela fala, mas e o seguro de viagem não é obrigado, além da aviação, nos repatriar? Eu acho que ela quer dizer ressarcir, eu imagino, né? Sim, o seguro viagem, Mário, em épocas de pandemia, epidemia, ele não se responsabiliza por absolutamente nada. Então, se você vai acionar o seguro viagem e tudo mais, e ele não vai cobrir absolutamente nada, porque em função de uma pandemia. Em tese, nem o seguro teria culpa de tudo que está acontecendo, né? Então, por essa razão, ele não é obrigado a fazer a repatriação, ele não é obrigado a fazer o ressarcimento
de viagens. Óbvio, Mário, que tudo isso, ele dá discussão, né? Tá. Existem essas regras, e aí até ontem eu estava conversando com um advogado e estava comentando com ele, né, como é que vocês estão agindo nesses casos e tudo mais. Ele falou bem assim para mim, ele falou assim, eu tenho 50 anos de OAB. Ele falou, eu estou orientando os meus clientes pelas leis gerais. Ele falou, tá uma bagunça, não existe mais o que é certo e o que é errado. Ele falou, o que sempre foi certo em função da pandemia pode ser que seja errado, o que sempre foi errado pode ser certo. Ele falou, realmente está uma confusão e tá cada um está agindo por si só, né? Então, a gente tem que ficar ligado realmente nessas orientações aí que o governo, enfim, os ministérios, principalmente do turismo, aí vem passando pra gente, que é isso que está norteando as ações aí de todas as empresas do segmento. Sim, sim. Voo doméstico também está enfrentando mesma dificuldade de marcação? Como é que está voo doméstico? Os voos domésticos, eles estão enfrentando uma dificuldade maior recentemente, né, porque o Covid-19 acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. E qual está sendo a dificuldade? A dificuldade está sendo que as companhias aéreas reduziram os voos delas. Então nós tínhamos aí aproximadamente 14, 15 mil voos diários aqui pelo Brasil. E elas reduziram para 1.200 voos. Então está existindo essa dificuldade. Ela é bem menor do que se você estivesse fora do país, né? Mas ela existe. Os voos estão acontecendo. Reduziu aí de 15 mil para 1.200, ok. Mas os voos ainda continuam acontecendo. Então é uma situação mais fácil de você conseguir solucionar do que estando aí internacionalmente. Isso eu estou falando para quem já está em viagem, né, Mário? Quem ainda nem sequer iniciou a sua viagem, aí essas pessoas elas têm aí um suporte, no caso aí dos agentes de viagem, dos canais onde elas compraram as suas viagens, para poder, enfim, solucionar, fazer as remarcações. No caso, a gente está aí para isso, né? Sim, show de bola. A pergunta ainda da Mari aquela hora em relação a julho não chegou ainda. Tem alguma coisa em relação a julho, alguma mudança? Ou será que a pergunta era em relação a férias, talvez? Tinha bastante gente comprando. Olha, pode ser. Eu recebi algumas perguntas essa semana, né, Mário? Como a gente tem grupos, né, todos os meses do ano, nós cancelamos, por exemplo, todos os nossos grupos de março, de abril, já foram cancelados. Seja para todos os locais aí, para os Estados Unidos, nós tínhamos 2 grupos grandes de Bauru para Portugal, foram cancelados. Agora, as orientações que nós temos é até final de abril. Para maio, por enquanto, está tudo confirmado de maio em diante. Maio, junho, as férias de julho, por exemplo, todas as pessoas que adquiriram a viagem para as férias de julho, por enquanto está tudo normal. Como a gente comentou lá no início, né? As coisas estão mudando a cada dia. Exatamente. Então, a gente até orienta as pessoas que têm viagem marcada para a partir de maio, junho, julho, que ainda não se preocupem, né? Que vá monitorando isso junto aos seus agentes de viagem, mas ainda não é o momento de ter uma preocupação efetiva. Por quê? Porque se porventura chegar lá em julho e não puder viajar, com absoluta certeza as empresas aí, as companhias, nós operadoras, nós iremos remarcar essas viagens e sem custo para os passageiros e tudo mais, da mesma maneira que já vem acontecendo atualmente. Entendeu? Certo. Maravilha. Selma, eu tenho uma outra pergunta. A gente está falando de passagem aérea muito, né? Mas e o pessoal que compra, por exemplo, um pacote de lua de mel que inclui uma passagem, mais um hotel, mais, de repente, um passeio no lugar lá, né? Que às vezes é uma empresa menor, enfim. Como é que está o cancelamento com essas empresas porque uma companhia aérea ela deve ter uma política diferente de negociação, por mais que seja um cenário novo para todos, de um cara que, por exemplo, é um parque, de uma empresa que é menor. Eu não sei se você compreendeu a minha pergunta. Sim, com certeza. Está essa negociação? Eu vou te dar um exemplo, Mário. Esse grupo que nós cancelamos de Itália, agora que seria agora no mês de março, seria um grupo que faria Veneza e Roma. Então, nesse pacote, nós teríamos passagem aérea, hotelaria, bilhete de trem,
passeio em Veneza, passeio de gôndola. Nós tínhamos contratado um guia localmente, receptivo, em Roma também. Enfim, é um pacote que ele envolve assim, inúmeros serviços e inúmeros fornecedores, desde companhias aéreas, como por exemplo a Alitalia, né, a prestadores pequenos de serviço, prestadores locais, né, fornecedores locais que prestam um bom serviço, mas que são pequenos, não têm um tamanho de uma companhia aérea. Isso vai muito, Mário, da confiança na empresa que você contrata. Né? Por exemplo, a nossa empresa, nós só contratamos fornecedores que nós temos plena confiança e convicção que podem atender a uma situação como essa que nós estamos vivendo, por exemplo. Né? Então, nós temos contratos, nós temos garantias que esses fornecedores têm que fornecer a nós para que nós efetivamente possamos comprar produtos e serviços deles. É claro que isso não é uma regra, né? Isso é uma regra dentro da nossa empresa. Existem diversas empresas por aí que elas fazem famoso preço a qualquer custo. Né? Então, não tem garantia nenhuma. Então, é mais complicado. Por isso que a gente orienta sempre aí as pessoas, os passageiros, quando eles forem comprar as suas viagens, que comprem com empresas de sua confiança, empresas que tenham credibilidade, idoneidade, né? Para que quando ocorrer esse tipo de situação, esse tipo de momento de dificuldade como nós estamos vivendo agora, para que a pessoa não saia prejudicada, né, Mário? Tivemos recentemente aí o nosso amigo Flávio da F2 Telecom. Nós tivemos alguns amigos dele que fizeram uma compra pela internet. O preço ele estava extremamente atrativo, Mário. Era R$3.600, se eu não me engano. Você pagava os ingressos e comprava e ganhava passagem aérea de graça. Nossa. Isso não existe, né? No momento a gente vê uma outra empresa hoje, não convém falar o nome, mas uma outra empresa que está divulgando Orlando por R$999 para viajar em 2021, para viajar em 2022. Isso não existe, mano. Fica até um alerta aí pro pessoal para tomar cuidado. É aquela velha frase, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que a gente, né, sempre recomenda, compra com um agente de viagem, compra com uma pessoa de sua confiança, porque ela vai poder te dar garantia efetivamente do que ela está vendendo, né? Diferentemente da internet, que daí a pessoa ficou sem o dinheiro, pagou à vista. Para viajar em 2021, isso aí não existe. A empresa está querendo fazer caixa, né? Empréstimo sem pagar juros. Exatamente. Anselmo, não sei se, só recapitulando aqui, né, para quem entrou agora aqui, eu estou falando com o Anselmo, a gente já falou sobre bastante coisa aqui, já falamos sobre cancelamento de passagem, remarcação, já falamos sobre política aí das companhias, como que elas têm adotado essa questão de ressarcimento. Então, se você perdeu os comentários do Anselmo, não se preocupe que essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no meu Instagram e depois ela vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube, tá? Anselmo, a gente já está entrando na reta final aqui da nossa live, daqui a pouquinho já vai completar os 40 minutos. Nossa, passa rápido, né? Nossa, mas foi agora que a gente entrou. O que eu queria perguntar para você? A gente está falando muito do cenário negativo, cancelamento, toda coisa chata do turismo, né? Mas a gente falou um pouquinho ali atrás que esse é um momento de, obviamente, quem pode, né? Quem tem que tomar cuidado em dizer isso, porque, infelizmente, muita gente agora está sobrevivendo, né, cara? Esse é o grande desafio. Mas quem pode, né? Quem tem uma reserva, quem tem aí uma certa estabilidade, a gente estava falando que o momento pode ser interessante agora para compra de passagem, de pacote e tudo mais. Mas vamos supor que eu fiz uma compra agora, eu tenho uma certa estabilidade, eu pensei aí numa viagem no final do ano, eu com a minha futura esposa, né? Certo. Só que o cenário piorou, Anselmo. O cenário foi pro lado mais negativo da história. O que eu tenho lá na frente? As políticas devem continuar as mesmas? Ou essas compras futuras
eu só posso desistir dela, por exemplo, esperando quando ela tiver essa política, ou se financeiramente eu ficar mal das pernas por conta dessa crise agora, uma viagem no futuro, eu posso de repente ter algum tipo de solicitação de reembolso? Como funciona isso numa compra a longo prazo? Sem dúvida. Importante sua pergunta, Mário, para que as pessoas elas não tenham medo de comprar agora, né? As políticas, em tese, continuando este cenário, enfim, até piorando, as políticas que vêm sendo adotadas, elas estão muito, obviamente, do lado do consumidor, né? Ele não vai ser prejudicado de maneira nenhuma, seja optando pela remarcação, seja optando pelo cancelamento. Então, ele comprando uma viagem para o final do ano, para novembro, dezembro, janeiro, e a situação se perdurando até lá, ele vai estar respaldado exatamente como as pessoas que compraram e que viajariam agora nessa época que nós estamos passando. Então, isso não vai gerar nenhuma dificuldade para ele. Uma outra informação até importante, Mário, para a gente poder falar para quem está assistindo, é o seguinte: todas essas políticas, né, que vêm sendo adotadas aí pelas companhias, pelos fornecedores, até de remarcação, de cancelamento e tudo mais, tudo isso vem sendo corroborado também pelo Procon, tá? Então, assim, não existe hoje um número absurdo de reclamações no Procon, porque todas as empresas aí idôneas, é lógico, elas estão colaborando, né? Elas entendem o momento que está passando, e este é um momento de estar do lado do consumidor e não de estar contra o consumidor, né? Contra o cliente. Então todas essas ações, todas elas vêm sendo tomadas aí com base no Procon, tá? Então o Procon fala dos cancelamentos, das remarcações, tudo isso está embasado no próprio Procon, na ANAC, no Ministério do Turismo, e assim deve permanecer, assim vai permanecer para quem comprar aí para o final do ano. Tá? Show. Tem um comentário bem legal aqui da Cibele Pessoa. Ela fala assim, penso que com essa pandemia vai acabar valorizando novamente as agências de viagem, pois quem comprou pela internet não está tendo o mesmo tratamento de quem comprou pela agência, né? Um ótimo comentário. Mário, excelente, porque isso é uma realidade. Eu vejo aí muitas pessoas publicando aí nas mídias sociais: poxa, eu estou tentando falar uma semana, 10 dias com empresa A, empresa B, né, que comprei na internet, e não estão conseguindo resposta. Porque você imagina como deve estar a caixa de entrada dessas empresas. Né? Os telefones devem estar, enfim, a mil. E como ela não tem, a pessoa, o consumidor, não tem um agente de viagem, que é um canal facilitador para ele, né, ele acaba sofrendo mais. Vi, inclusive, Mário, e parabenizo muitas agências por isso, elas se colocando à disposição dessas pessoas que compraram pela internet, para que pudessem fazer o auxílio dessa viagem que a pessoa tinha comprado pela internet que não tinha dado certo, e para que dessa maneira ela conquistasse o cliente, ela conquistasse a confiança do cliente. Então eu acho que isso vai trazer uma valorização para a gente de viagem, acho que isso vai trazer novamente uma credibilidade maior para os agentes de viagem em relação à internet para as viagens futuras. Legal. Eu esqueci o nome que você falou, que é o perfil Unique Traveling. O Thiago, ele coloca que o Procon acaba esquecendo apenas da taxa do prestador da gente, e acho que ele quer dizer que o Procon às vezes diz que o direito do reembolso é o todo, né? Mas o serviço da agência foi prestado, né? Acho que isso não cabe reembolso, né? Exatamente, porque o que acontece? A hora que você compra uma viagem, independente se você vai cancelar ou não, o agente de viagem ele prestou o serviço dele, né? Seja para a execução da viagem e seja para o cancelamento ou para remarcação, enfim. Então, isso é até tema de discussão no STF, Mário, que existe uma cláusula onde enfim, viagens turísticas e tudo mais, pode-se reter no máximo até 20% do valor original pago pelo passageiro, né? Isso é o limite de multas que o STF impõe como regra, tá? Claro que, mais uma vez, volto a dizer, esse momento nosso está permitindo margem e está abrindo precedentes para diversas outras
pensamentos, mas essa Claro, é uma regra até isso, entendeu? Sim, com certeza. Selmo, caminhando pro final, pessoal, aproveita aí que tem mais alguns minutinhos, dá mais uns 5 minutinhos aí, você usa o seu tempo pra gente, por Com favor. certeza, pra mim é um prazer poder falar de turismo. Pra gente aí poder ouvir mais alguma pergunta. Se alguém tem a pergunta, fale agora ou cale para sempre, né, Selmo? Eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, sobre perspectivas aí do turismo, um pouco, esquecendo um pouco o aspecto da pandemia, como você vinha observando o movimento do turismo no Brasil e considerando que isso vai passar, se Deus quiser, isso vai passar rápido, a gente vai retomar a economia e tal, perspectivas futuras do turismo a nível Brasil, e se você quiser comentar também sobre brasileiros indo para o exterior ou gente para cá, também pode abordar. Claro. O turismo, né, as pessoas elas amam viajar, então o futuro elas continuarão viajando, tá no sangue, quem gosta, não viaja uma, não viaja duas, viaja 3, 4 vezes por ano. O que existe em toda crise, né, e essa não é diferente, são as oportunidades. Então, está se criando, está se abrindo. Contigo ou não? Tá sim, pode falar. Então tá bom, é que tinha aparecido carregando aqui. Enfim, então existe um cenário de oportunidades, né? Acredito muito que no futuro os próprios agentes de viagem eles serão mais valorizados. Acredito que os agentes de viagem eles têm que trabalhar muito na questão de consultoria de viagens, porque eles são especialistas no assunto. Assim como existem os médicos, existem ortodontistas, existem os agentes de viagem, então é uma especialidade você ser um agente de viagem e eles têm que valorizar isso, né? Acredito também que os profissionais do setor do turismo, eles têm que buscar cada vez mais conhecimento, eles têm que buscar cada vez mais se capacitarem para que possam falar com propriedade. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem o Google que responde a todas as perguntas praticamente, né? Então, isso é o que eu vejo muito para o setor. Eu vejo então viagens de experiências, eu vejo a retomada de viagens em grupos, né? Os destinos internacionais, eles, você vai ver a hora que passar essa pandemia ou pós-pandemia, a gente vai ter uma demanda reprimida muito grande. Então, as empresas do setor elas têm que estar preparadas para esta retomada, né? Sim. Então, esse é o momento, por isso que eu falo que esse é o momento de se capacitar, esse é o momento de adquirir conhecimento. Para que nessa retomada tenham fôlego e tenham disponibilidade para poder passar para os seus passageiros. E o turismo em si, né, ele vinha numa crescente muito grande. Desde 2015 o turismo vem
empregando cada vez mais pessoas no setor. No setor do turismo, ele vem tendo uma participação cada vez maior no PIB, e não acredito que seja diferente, não. Acredito que essa crescente, ela vai continuar. Né? Obviamente que esse ano não só o turismo, como todos os setores da economia, eles vão operar no negativo, mas para quem tiver consciência, quem tiver conhecimento, para quem tiver força de vontade e pensar em diferentes oportunidades, diferentes maneiras, Mário, de entregar o serviço e o produto para o cliente. Essas pessoas com absoluta certeza, elas vão se dar muito bem. Elas têm um futuro muito próspero. Show de bola. O André Quala tinha feito uma pergunta parecida com a minha, não sei se ele quiser refazer a pergunta, eu só entendi a mesma. Uma coisa que eu tinha perguntado, se não for, André, coloca aqui de novo, por favor. Queria agradecer
conhecer a Ana Cristina Lucchiari. E está prestigiando a gente aqui. Ela já foi do nosso grupo de PNI. E ela tem um trabalho super legal, Anselmo. Com crianças, com pai. E filhos, é muito legal. Tá certo, depois ela... convidar ela também para fazer uma live comigo. Esse momento é importante, né? Em relação ao pai. O filho se estreitou agora. Com certeza, você fica aí. De quarentena com a família. Pai que chega na casa e mãe que chega na casa que está dormindo, né? Quando sai, o filho está também dormindo, enfim, a vida não é fácil, né? Infelizmente. Esse talvez seja um lado meio cheio do copo, né? Eu acho que a gente sempre tem que visualizar dessa maneira, né? Sempre pelo lado do copo meio cheio. Então, as pessoas que enxergam dessa maneira, a gente tem uma probabilidade maior de sucesso, né? Com certeza. A Cibele Pessoa, ela pergunta: você indica alguma empresa para essa capacitação, para sites, para ela, enfim, melhorar a performance dela como agente? Olha, Mário, nós da American Travel, até coincidentemente, a gente vem acompanhando também o mercado. E no ano passado nós criamos uma empresa chamada American Travel Institute, né? Instituto American Travel, onde nós capacitamos aí 22 agentes de viagem em Campinas para se tornarem guias para Orlando. Esse ano nós temos previsão de fazer aí em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, além de cursos online, né? Nós estamos desenvolvendo uma plataforma online de cursos. Então, se eu pudesse indicar alguma, eu indicaria indicaria você mesmo. Sem dúvida. Aproveitando, Anselmo, o que você acha desse movimento de YouTube, cara? Tem muita gente, inclusive, vivendo dessa... eu não digo como um guia, né? Mas como... dando dicas de viagens, certo. Isso, me fugiu o termo. Não, lógico. O que você acha disso como conteúdo? Interessante? Eu acho interessante, Mário. A única coisa, eu vou até pegar um gancho na live que eu vi do Thiago Batista aqui com você. A gente tem que sempre saber a fonte, né? Por quê? Porque pessoas dando dicas, youtubers dando dicas, principalmente de viagens, hoje em dia, cara, virou uma chuva, né? Virou uma febre. Não só de viagens, como de todos os segmentos aí. Então, só que às vezes são pessoas que viajaram, por exemplo, uma vez para Nova York e já monta o blog e fala que é de Nova York, entendeu? Eu acho que as pessoas que forem assistir a esses conteúdos, elas pesquisem um pouco sobre a trajetória dessas pessoas, elas pesquisem sobre a trajetória da empresa, do canal, para que elas possam efetivamente confiar na informação que aquela pessoa está disponibilizando.
né? Como você já vai ter que investir o seu tempo assistindo aos vídeos, assistindo a lives e tudo mais, então eu gosto de ver os vídeos do YouTube. Você tá ouvindo só? Tô ouvindo, Mário. Tá aparecendo uma bolinha aqui. Pra mim também, mas eu tô te ouvindo. Vamos lá. Alô? Oi, tô te ouvindo. Voltamos. Voltamos. Eu te ouvi, aí eu comecei a falar e caiu, perdão. Eu não ouvi você ia falar alguma coisa e começou a cortar tudo. Não, eu ia dizer, na verdade, que eu gosto de assistir alguns vídeos do YouTube de pessoas que, enfim, vão desbravar alguns destinos, né? Certo. Mas o que eu gosto sempre de fazer é ver mais de um, pelo menos, porque às vezes a opinião é muito pessoal da pessoa, né? E aí ela tem um modo de ver as coisas que às vezes é muito peculiar dela. E aí, se você segue só uma situação, fica difícil, né? Você pode se surpreender negativamente, né? Eu sou totalmente a favor disso que você falou, Mário. Para você formar alguma opinião sobre algo, né, você tem que procurar mais de uma fonte, né? Você tem que olhar uma, duas, três, né, para que você possa ter uma opinião, para que você possa ver diferentes pontos de vista e, enfim, ter a sua opinião. Então, acho que isso que você falou é muito pertinente. Sim, show de bola. Anselmo, queria te agradecer bastante. Queria, antes de você se despedir da gente, eu queria só que você deixasse uma mensagem aí final aí de perspectivas de mercado, por favor. Enfim, alguma consideração final. Sem dúvida, Mário. Primeiramente, agradeço a oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo, né, e de poder esclarecer para quem está nos assistindo, sejam consumidores, sejam agentes de viagem, que nós tivemos a participação de vários deles aqui. Agradecer a participação de todos vocês. O que nós estávamos comentando, né, capacitar-se. Então, eu vejo muitos agentes de viagem fazendo isso e esses com certeza já saem na frente. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que eu sou jovem, né, mas trago muito do que aprendi com o meu pai, que foi quem, enfim, fundou a American Travel. Momentos de crise, um empreendedor ele sempre passa por momentos de crise, né? E faça das crises, faça de momentos difíceis, não vou nem usar a palavra difícil, faça de momentos desafiadores oportunidades para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa se desenvolver como pessoa, principalmente, né? O mundo precisa de pessoas melhores, de pessoas com mais amor, de pessoas com fazendo mais o bem e principalmente e também como profissionalmente falando, né? Para que você possa evoluir. Quem fica para trás, o outro vem e passa por cima. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Sigam em frente, esse momento difícil vai passar, assim como os momentos bons já passaram. Esse momento difícil ele é temporário, vai passar também. E aproveite e esteja preparado para quando as coisas forem aí retomadas. Maravilha, Anselmo. Obrigado mesmo aí pela sua participação, pela sua contribuição. Eu acho que foi esclarecedor para nós, para os agentes que estavam aqui em peso, curtindo você aí Legal. e te ouvindo. Para todos vocês que participaram também aqui, contribuindo com comentário, com pergunta, obrigado mesmo pela participação. Volto a dizer que a live do Anselmo fica salva aqui no meu Store por 24 horas e depois ela vai para o meu YouTube, que eu vou divulgar aqui também, o Anselmo vai compartilhar. Quem é da minha rede, se tem mais dúvidas sobre o trabalho da American Travel,
segue o Anselmo no Instagram, adiciona ele lá, manda um direct para ele perguntando algumas questões que ficaram pendentes, enfim. O Anselmo vai ter com certeza todo carinho para atender e falar com cada um de vocês, né? Sem dúvida, estamos sempre à disposição, principalmente nesse momento para a gente não ter horário, né, Mário? Pois é, tô terminando meu segundo tempo agora, vou entrar no terceiro daqui a pouco. Muito obrigado, Mário, pela oportunidade e por estarmos aí podendo ajudar mais pessoas, enfim, levando informação. Muito obrigado, viu? Maravilha. Anselmo, só para também te pedir mais um minutinho aí. Claro. Amanhã é uma live bem legal também, se você puder nos ajudar a divulgar aí. Vai ser uma live com o Dr. Matheus Costa, ele vai falar bastante sobre esse desafio do aspecto legal, da legislação. Então é uma ótima oportunidade também para a gente poder perguntar, tirar dúvidas com ele. Ele vai falar sobre a postergação do pagamento dos impostos, né? Toda essa questão que acho que vai ser bem importante para nós agora como empresários aí poder utilizar um pouco do que o governo tende a oferecer para nós aí seja na postergação dos impostos, ou seja na tomada de empréstimo, crédito, enfim, vai ser uma live bem interessante. Gostaria que você participasse também amanhã para interagir com a gente, tá bom? Com certeza, estarei aqui, acho muito pertinente, né? Muitas dúvidas devem surgir aí nesse quesito também. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Um abraço, Mário, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, boa noite.